Pessoal, vamos começar então aí o conteúdo da semana 8, dia 4. Vamos falar da responsabilidade do presidente da República. O artigo 85 vai falar qual é o rol que é classificado como crime de responsabilidade, que são os atos do presidente da República, então que ensejam em crimes de responsabilidades, ok? Então são eles que atentem contra a Constituição e especialmente contra o que? Então diz contra a Constituição Federal novamente, contra a existência da União, contra o livre poder do Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O livre exercício dos direitos políticos, dos direitos individuais e dos direitos sociais. Então, atos contra o exercício dos direitos individuais ensejam crime de responsabilidade pelo presidente da República. A segurança interna do país, então atos que atentem contra a segurança interna do país, vai ser crime de responsabilidade. Isso aqui derrubou o Collor. Atos de probidade na administração, então que atentem, probidade é honestidade, então improbo é o desonesto, então atos que atentem contra a probidade. Então esse derrubou o Collor, esse derrubou a Dilma. Atos contra aí a lei orçamentária, que atente contra a lei orçamentária. E por fim o cumprimento das leis, então não está cumprindo as leis e as decisões judiciais, então atos que estão atentando contra vai ser ensejar crime de responsabilidade. Mas antes disso, esses crimes eles podem ser definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. O STF diz que a definição desses crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União, capacete PM lá, relativos a processo e direito penal. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a um julgamento, então a julgamento perante ao STF nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Como que funciona isso? Vou até adiantar um pouco aqui para fazer um esqueminha aqui e depois a gente vê aí os demais artigos e incisos. O que acontece? O presidente cometeu um crime, ele tem duas situações: antes do início do mandato, vou colocar só mandato, antes do mandato e durante o mandato. Veja, se foi antes do mandato, ele não era presidente, perfeito? Se não era presidente, ele não responde como presidente. Antes ou depois, não responde como presidente da República. Ok? Agora foi durante o mandato, então antes do mandato ou antes, vou por aqui já, ou depois. Ficou uma porcaria. Antes ou depois do mandato, ele não responde como presidente porque ele não é presidente mais, ok? Agora for durante o mandato, aí vai ter duas situações. Pode ser o que? Crime de
responsabilidade ou crime comum. Pode ser então crime de responsabilidade ou crime comum. Se for crime de responsabilidade, vai ter o quem? Ou crime comum. Então, vai ter a admissibilidade da Câmara dos Deputados. Qual o quórum mínimo? 2/3. Ou seja, se o presidente tiver mais do que 30%, 33%, né? 33% aí na Câmara, ele não vai ser processado e julgado por esse crime aí, ok? Durante o mandato. Agora, crime comum. Crime comum, temos duas situações durante o mandato. Foi em razão do cargo ou pode ser o que? Estranho às funções do cargo. Então veja, se for um crime cometido durante o mandato, foi um crime comum em razão do cargo, vai ter que ter essa admissibilidade também nesse quórum também, ok? For estranho às funções do cargo, ele vai ter uma chamada imunidade temporária ou irresponsabilidade penal temporária, ou certo, ou irresponsabilidade penal temporária, ok? Isso aqui é a doutrina e jurisprudência. Agora, crime de responsabilidade, quem julga? Senado Federal. E se for crime comum, STF, ok? Então isso aqui, esse esqueminha aqui, ele salva aí nós aí de muitas questões aí, ok? Vamos lá. O procedimento então ele é bifásico. Então primeiro tem o juízo da admissibilidade pela Câmara, no caso dos crimes, crime de responsabilidade, e depois vai ter aí o processo propriamente dito, julgamento no Senado Federal, ou então no caso de crime comum pelo STF. E aí então esse que é o caso de crime de responsabilidade. A partir desse momento o presidente passará então a figurar na condição de acusado, então portanto vai ser assegurado a ele a contraditória e ampla defesa. O presidente da República ali ficará, é uma obrigatoriedade, vai ficar suspenso de suas atividades, as infrações penais comuns, quando for recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STF, e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Decorreu esse prazo de 180 dias e não acabou aí, então o julgamento que vai acontecer, o presidente vai voltar ao seu cargo, certo? Então vai ocorrer o que? Cessará o afastamento do presidente, retorna ao cargo.
retornou ao cargo. Para o processo? Não, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo, ok? Outra coisa que enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República ele não estará sujeito à prisão. Então, isso daqui é uma imunidade chamada imunidade o quê? Formal, ok? Então aqui ele não pode ser preso em flagrante. Nunca, nunca. Então prisão em flagrante presidente da República nunca poderá ser preso. Se bem que esse nunca é muito forte, mas não tem previsão em constitucional. E o parlamentar, o Congresso Nacional, que vamos colocar, Congresso Nacional, se for crime fiançável, não poderá ser preso em flagrante. Se for um crime inafiançável, aí poderá sim ser preso em flagrante, ok? O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, é aquilo que nós colocamos ali naquele esqueminha. Então, dentro do mandato dele, ele está aqui, cometeu um crime, matou alguém. Exemplo, Michel Temer foi denunciado aí sobre suposta propina aí da JBS, não sei o que. Durante o mandato dele, ok, então não pode ser responsabilizado. Não vai ser pego, não vai ser preso, se for o caso, vai ser processado e julgado quando? Depois do encerramento do mandato. Então, se cometeu o crime aqui dentro, vai vir para cá. Se cometeu aqui, exatamente aqui, um pouquinho antes de tomar posse, ser diplomado, vai ser processado e julgado aqui. Observe que aqui o crime comum, ele é quando tem relação com o cargo, ele é processado e julgado pelo STF. Já aqui é quem o STF, resposta não. Por que não? Aqui não é mais presidente, ele perdeu o foro de prerrogativa de função. Exemplo, Lula está sendo processado lá embaixo por juiz de primeiro grau lá, o Sérgio Moro. Aqui está falando sobre o que? A chamada irresponsabilidade penal relativa temporária, ok? Então aqui confere ao presidente da República, não é imunidade penal, mas uma imunidade temporária da persecução penal. Nele não se prescreve que o presidente é irresponsável por crimes não funcionais praticados no curso do mandato, mas apenas que por tais crimes não poderá ser responsabilizado enquanto não cesse a investidura da presidência. Veja, vou colocar uma situação aqui. O presidente tem 4 anos. O chefe do executivo, quando ele for concorrer a um cargo eletivo, o que ele tem que fazer? Um outro cargo, não seja de presidente, ele vai ter que ser o quê? Se desincompatibilizar. Se ele quiser ir para o Congresso Nacional, vai ocorrer a descompatibilização. Se ele quiser ir para o Congresso Nacional aqui. Aqui, quanto tempo? 6 meses antes.
Então, o Michel Temer, seria interessante ele ir para o Congresso Nacional? Seria, porque ele ia estar com uma imunidade ainda aí parlamentar. Só que se ele larga aí a presidência da República, abandonou a presidência da República, o que vai acontecer? Ele perde a imunidade dele e aqui dentro ele poderia ser o quê? Processado e julgado aí pelos crimes que são acusados a ele, que são imputados a ele aí, ou ele está como acusado. O STF entende que a imunidade da prisão cautelar aí do 87 é prerrogativa exclusiva do presidente da República, insuscetível de se estender aos governadores do estado. Então essa prisão cautelar, o que? Prisão em flagrante, só serve para não deixar ser preso quem? Somente o presidente da República. Não pode ser previsto em constituições estaduais sob pena de estar o que? Infringindo a Constituição. Da impossibilidade do artigo, aqui o STF, da impossibilidade, segundo o artigo 86.4, de que enquanto dure o mandato tenha curso ou instaure processo penal contra o presidente da República por crimes não funcionais, decorre de que se o fato é anterior à sua investidura, o STF não será originariamente competente para a ação penal, nem consequentemente para habeas corpus por falta de justa causa para o curso de futuro processo. Ok? Então ele está dizendo assim, olha, eu não sou responsável, o STF não é competente para julgar crimes antes do mandato e também não é nesse sentido. Agora esse HC, esse habeas corpus, ele não serve um preventivo, ele não serve, não é competência nossa também, porque durante o mandato ele não pode ser processado e julgado. Então ele vai ser processado e julgado após somente o mandato dele. Então se vai ser somente após o mandato, então quem é o juiz competente para processar e julgar lá pelo crime anterior ao mandato? Vai ser o mesmo que vai estar analisando aí o habeas corpus. E assim terminamos a nossa bateria aí. Beleza, meu povo? Vamos para as questões.